Olá, pessoal. Hoje a nossa troca de conhecimentos sobre geometria plana gira em torno do tópico de ângulos e especificamente vamos falar sobre ângulos complementares e suplementares, além dos ângulos opostos pelo vértice. Essas nossas aulas vão ter uma dinâmica um pouco diferente. A gente vai trabalhar direto com os exercícios e dentro dos exercícios vamos explorar os conteúdos necessários para a resolução, né? E hoje a gente trouxe exercícios que falam de ângulos complementares e suplementares e ângulos opostos pelo vértice, tudo bem? Então, sem perder tempo, vamos começar com o nosso primeiro exercício. E ele fala o seguinte, ó, encontre o valor de x nos seguintes casos. Então, no primeiro caso, o que eu tenho? Vamos interpretar aqui. Eu tenho um ângulo reto, certo? E aqui nesse vértice eu tenho uma semirreta que divide esse ângulo reto em dois outros ângulos, né? Ângulos adjacentes. O primeiro ângulo mede x e o segundo 4x menos 25. E esses dois ângulos são ângulos complementares. Então, vamos escrever aqui. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São aqueles cuja soma resulta em 90 graus. Então, se eu tenho um certo ângulo A e somar com outro ângulo B, e essa soma der 90 graus, significa que esses ângulos são suplementares, beleza? E é o que acontece no nosso primeiro caso. Primeiro ângulo tem medida x e o segundo 4x menos 25. Então, se eu somar os dois, se eu somar o x com o 4x menos 25, eu vou ter como resultado 90. Beleza? Então, resolvendo essa equação, x mais 4x, 5x. E aí eu tenho 90 mais 25, né? Organizando essa equação, me dá como resposta 115. E 115 dividido por 5, 23 graus. Então, quando x vale 23, esses ângulos são complementares, beleza? No nosso segundo item, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo raso, e aqui nesse ponto, eu inicio uma semirreta que divide esse ângulo raso em dois outros ângulos, também adjacentes. O primeiro, de medida 4x mais 30, e o segundo, 2x, certo? E esses ângulos são chamados de suplementares. Então, ângulos suplementares são aqueles cuja soma resulta agora em 180 graus. Então, se eu tenho um certo ângulo A e somo com outro ângulo B, e essa soma me dá como resultado 180, eu digo que esses ângulos são suplementares. A gente vai usar a mesma ideia que foi usada lá no primeiro item. Se eu pegar o ângulo de medida 2x e somar com o outro, 4x mais 30, tudo isso tem que dar 180. Então, 2x mais 4x, 6x. E aí eu vou ter 180 menos 30, né? Organizando essa equação. 180 menos 30, 150. Que vai me dar como resultado x igual a 150 dividido por 6, que é igual a 25 graus. Então, quando x vale 25, esses dois ângulos são suplementares. Deu para entender? Então, tá aí de maneira bem rápida, bem resumida, o conceito de ângulos complementares e ângulos suplementares e seus respectivos exemplos. Vamos dar prosseguimento. Nosso segundo exercício também tem o mesmo enunciado. Encontre o valor de x nos seguintes casos. E agora a gente tem uma figura um pouco diferente. A gente tem duas retas que se cruzam em um certo ponto, né, aqui no meio. E a gente tem dois ângulos, né, que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Os lados de um deles são as semirretas opostas dos lados do outro, né? Então, está aqui os lados do primeiro ângulo. Quem são as semirretas opostas desses lados?
Está aqui a primeira semirreta oposta, e está aqui a segunda, né? E aí eu formo ângulos opostos pelo vértice. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. A gente vai ter essa figura padrão, beleza? E qual é a propriedade que eu posso usar para ângulos opostos pelo vértice? Se dois ângulos são opostos pelo vértice, ao PV, eles têm a mesma medida, eles são congruentes, beleza? Então, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. A medida de um é igual à medida do outro. Então, digo que esse aqui tem medida A e esse aqui tem medida B. Então, ambos terão a mesma medida, eles são iguais, beleza? Então, aplicando essa regra, se o primeiro mede 2x menos 10 e o segundo x mais 20, eu vou igualar essas duas expressões e aí encontrar o valor de x que satisfaz essa igualdade, beleza? Organizando essa equação, 2x menos x é igual a 20 mais 10, que me dá como resposta x igual a 30 graus. Então, quando x mede 30, esses ângulos são opostos pelo vértice. Tudo bem? E aí, se eu quiser saber quanto mede, né, basta eu substituir pelo menos uma delas o x por 30. Né? Então, aqui, x mais 20, ou seja, 30 mais 20, que me dá 50 graus. 2x menos 10 também vai me dar 50 graus, beleza? Vale destacar que esses dois outros ângulos também são opostos pelo vértice, né? Então, eles vão ter medidas iguais. Então, se aqui esses dois ângulos medem 50, né? Esses dois outros 130. Por que 130? Porque se você pegar um ângulo laranja e o outro azul, eu tenho exatamente um ângulo raso, né? E aí eu vou ter ângulos suplementares, que foi o que a gente acabou de ver. Beleza? Vamos para mais um exercício. E o nosso próximo item, né? Um item bem parecido com o item A, só que agora ele me dá duas incógnitas, o x e o alfa. Então vamos lá, eu sei que esses dois ângulos destacados eles são opostos pelo vértice, assim como no primeiro item. Então eu posso dizer que eles são iguais. Então 3x menos 15 igual a x mais 35. Organizando, 3x menos x igual a 35 mais 15. E aí eu tenho 2x igual a 50, que me dá como resultado x igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25 graus. Então, x mede 25. Para eu saber a medida do ângulo, basta substituir o x por 25. Né? Então, vamos pegar esse segundo ângulo aqui, ó. 25 mais 35, eu tenho 60 graus. Beleza? E aí, usando a mesma ideia que a gente viu agora há pouco, se eu pegar o ângulo alfa e somar com esse ângulo de 60, eu tenho um ângulo raso. Não é isso? Então, eu digo que o alfa com 60 são dois ângulos suplementares. E aí eu posso facilmente encontrar o valor do alfa. Então, alfa mais 60 é igual a 180 graus, que me leva a concluir que o alfa mede 120 graus. Tudo bem? Então, tá aí um exercício bem simples também. E a gente tem ângulos opostos pelo vértice e ângulos suplementares. Ficou claro? Então, se você tiver alguma dúvida ainda, pause o vídeo, volte até você compreender. Beleza? Vamos para o nosso terceiro exercício. Qual é a medida do ângulo que excede o seu complemento em 76 graus? Então, aí ele está falando de ângulos complementares. Então, eu vou usar aqui um desenho para auxiliar essa interpretação. Então, aí suponha que eu tenha um ângulo reto. E aqui nesse vértice eu vou traçar uma semirreta que vai dividir esse ângulo em dois ângulos adjacentes. O primeiro eu vou chamar de x, e aí ele fala que
que o outro ângulo excede o seu complemento em 76 graus. Então, se o complemento desse segundo ângulo é x, e ele excede em 76 graus, então ele vai ser x mais 76, beleza? Excedeu em 76 unidades. E aí eu vou encontrar o valor desses dois ângulos. Eu sei que se eu somar o x com o x mais 76, eu vou ter 90 graus como resultado. E aí eu tenho 2x igual a 90 menos 76, 2x igual a 14, que me dá como resposta x igual a 7 graus. Beleza? É um exercício bem fácil. E qual é a medida dos dois ângulos? Esse ângulo aqui mede 7 graus, é o x, e esse outro, que é o complemento dele, que o excede em 76 graus, ele é o 83, né? Ele é 7 mais 76, que é 83. Somando, tenho 90 graus. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento e resolver mais um problema. E o quarto exercício me fala o seguinte, ó, o suplemento de um ângulo excede este ângulo em 120 graus. Determine o ângulo. Então, mais uma vez, vou fazer o desenho, é auxiliar. Então, aí eu tenho um ângulo raso, e em um certo ponto, vou traçar uma semi-reta que divida esse ângulo em dois ângulos adjacentes. Esse primeiro, eu vou chamá-lo de x, e esse segundo, eu sei que o suplemento dele, né, o suplemento do x, que é esse segundo, o excede em 120 graus, né? Então, ele vai ser x mais 120, beleza? A critério de organização visual, né, da figura, eu vou inverter a ordem dos ângulos, beleza? Então, aqui eu vou pegar, chamar esse de x, e esse aqui de x mais 120, beleza? Só questão de organização mesmo. E aí eu sei que eles são suplementares, então se eu somar x mais 120 com o x, eu tenho 180 graus, beleza? 2x igual a 180 menos 120, 2x igual a 60, e aí eu concluo que o x é igual a 30 graus, beleza? Então, se o x é igual a 30 graus, o seu suplemento pode ser 150 graus, ou seja, o excede em 120 graus. Foi por isso que eu inverti a ordem aqui, né? Porque o maior ângulo, esse ângulo obtuso, 150, no ângulo agudo, 30 graus. Tudo bem? E para finalizar, nosso quinto exercício fala o seguinte, ó, dois ângulos são suplementares e a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro, nessa ordem, é 1/8. Determine esses ângulos. Então, aí o problema me dá duas informações importantes. Primeiro é o seguinte, dois ângulos são suplementares. Então, um deles eu vou chamar de A, o outro eu vou chamar de B. E se eles são suplementares, a gente já viu que a soma é igual a 180. A segunda informação que ele me dá é a seguinte, a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro, nessa ordem, é 1/8. Então, vamos pegar o primeiro, o A. Quem é o complemento do A? 90 menos A. Vai ser essa diferença, ou seja, quanto falta para chegar em 90 graus, certo? E o suplemento do outro, no caso B, quem é o suplemento do B? 180 menos B, né? Quanto falta para chegar em 180? Então, essa razão, ele fala que é igual a 1/8, né? E aí eu consigo montar essa proporção. Determine esses ângulos. Então, aqui nessa primeira informação que ele me dá, A mais B igual a 180, o que eu posso fazer? Isolar uma das incógnitas. Então, eu posso dizer que o B ele é igual a 180 menos o A. E aí eu vou guardar essa informação. Beleza?
Vamos para a segunda. Na segunda eu tenho uma proporção, e aí para resolver, vou aplicar a multiplicação cruzada. Eu sei que o 8 multiplica o 90 menos o A, e o 1 vai multiplicar 180 menos B. Então, só vou repetir 180 menos B. Aplicando a propriedade distributiva, 8 vezes 90, 720. 8 vezes menos A, menos 8A. Tudo isso igual a 180 menos B. Tudo bem? Então, organizando, eu vou deixar as incógnitas em um único membro, né, e os outros valores no segundo membro. Então, aí o B, né, mandando ele para o primeiro membro, eu tenho B menos 8A, igual a 180. Mandando 720 para o segundo membro, eu tenho menos 720. E aí perceba o seguinte, ó, qual foi a informação que eu guardei? O B ele é igual a 180 menos A. Então, onde tiver B, eu vou escrever 180 menos A. Então, como é que vai ficar essa equação? 180 menos A menos 8A é igual a 180 menos 720, beleza? E aí a minha equação vai ter uma única incógnita, que é o valor do ângulo A. Então, organizando essa equação, aqui eu posso cancelar, né? 180 no primeiro membro, 180 no segundo. E aí eu tenho menos A menos 8A, menos 9A, igual, o que sobrou no segundo membro? Menos 720, que me leva a concluir que o A é igual a menos 720 dividido por menos 9, que é igual a 80 graus. Então, eu encontrei o valor do primeiro ângulo, 80 graus. E aí eu concluo que o segundo, que é o B, ele vale 100 graus. Por que 100 graus? Porque o A e o B, eles são ângulos suplementares. A sua soma ela é 180. Então, se um vale 80, o outro só pode ser 100. Né? Somados, resulta em 180 graus. Beleza, pessoal? Então, esses foram nossos exercícios iniciais, né, a respeito do tópico de ângulos. Falamos de ângulos complementares e ângulos suplementares, além dos ângulos opostos pelo vértice. Espero que tenham entendido. Nas próximas aulas, a gente vai seguir a mesma dinâmica para aprofundar o conhecimento, para falar de outros conceitos. Né? Eu vejo que essa dinâmica ela é um pouco mais direta. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo, né, que a gente discute sobre os assuntos, sobre os exercícios. E desejo a vocês bons estudos e até as próximas aulas, se Deus quiser. Beleza? Então, muito obrigado por hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.